Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Lucas vinha registrando uma ascendência de Jesus muito intensa. Ele descreveu, por exemplo, o evento em que Jesus demonstrou sua glória a 3 de seus apóstolos no Monte da Transfiguração. Depois registrou também o evento em que Jesus majestosamente livrou o menino do poder de um demônio que o destruía. E então, em Lucas 9, do 43 ao 45, Lucas disse: como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto, para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Após os discípulos terem visto tantas maravilhas, essa declaração de Jesus deve ter caído como um balde de água fria sobre eles. Jesus estava despontando como o grande rei que estava por vir, e de repente ele diz que seria entregue nas mãos dos homens. O que eles ouviram parecia não bater com o que eles estavam vendo, de modo que os discípulos não compreenderam o que Jesus queria dizer e nem tinham coragem de perguntar. Os versículos seguintes, 46 ao 48, expõem o caráter dos discípulos, o que nos ajuda a compreender um pouco mais suas atitudes ao longo deste trecho. Os versículos dizem: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior, mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Os discípulos eram orgulhosos, estavam preocupados com a sua aparência diante dos homens. É bem provável que a falha em curar o menino endemoniado do trecho anterior tenha se dado em parte por estarem deturpando, desviando o propósito da cura, buscando honra para os seus nomes. Eles não compreendiam tampouco o que Jesus disse sobre ser entregue, porque estavam com a mente arrogante, buscando honra e destaque no suposto reino terreno de Jesus. Isso explica a atitude deles nos versículos seguintes, também deste capítulo 9. E para ensinar os discípulos, Jesus chamou uma criança e falou sobre recebê-la. Receber alguém significa acolher, dar atenção. A criança chamada por Jesus representa as pessoas simples e humildes. Pense, uma criança não recebe a mesma atenção que um homem importante recebe. Não é acolhido da mesma forma, não recebe o mesmo crédito. E os próprios discípulos agiam dessa maneira. Lá em Marcos 10, eles afastaram as crianças que estavam indo a Jesus, porque Jesus estava supostamente ocupado demais com conversa com gente mais importante, os religiosos. Mas Jesus enviaria ao mundo homens irrelevantes para o mundo, crianças, pequeninos, como pescadores incultos e iletrados. Aqueles que fossem humildes, para aceitar que pessoas simples e sem instrução pudessem ter algo de valioso para lhes apresentar, essas pessoas seriam grandes aos olhos do Senhor. E ainda hoje é assim. A palavra de Deus é muito divulgada por meio de pessoas simples, sem grande instrução ou status social. Quem julgar que pode receber algo dessas pessoas mais simples será grandemente abençoado,
pelo Senhor. Nós não somos diferentes dos discípulos. Gostamos também do louvor dos homens. Nos preocupamos com isso. Todavia, essa preocupação nos torna cegos para enxergarmos a verdade sobre o reino de Deus. Um reino que é anunciado aos humildes. Devemos perseguir a humildade e abandonar, de uma vez por todas, a preocupação sobre como os outros nos têm enxergado. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.